O espírito dos budistas Mahayanas. Alguns estudiosos sustentam a tese de que o Lotus Sutra representa as doutrinas de um grupo de budistas membros do movimento Mahayana, os quais, cerca de 400 ou 500 anos após a morte de Shakyamuni, elaboraram o Sutra e a ele o atribuíram. Conforme deixei claro no capítulo anterior, não posso aceitar esta tese. Prefiro, em vez disso, acreditar que as ideias fundamentais do Sutra foram transmitidas pelo próprio Shakyamuni e que atraíram pouca atenção até serem adotadas como doutrina oficial da principal corrente dos budistas Mahayanas. Nos quase 3.000 anos de história da religião budista, Shakyamuni sobressai como figura de grandeza sem paralelo. Acontece isso porque, em sua iluminação, ele conseguiu aprender, em toda a plenitude, as leis do universo e da força vital que o permeia. Nos 50 anos de seu ministério, ele se esforçou enfocando o problema de muitos ângulos diferentes, para explicar essas leis e levar a salvação a todos os seres. Tinha por objetivo levar todos os seres ao mesmo estado de Buda que ele mesmo atingira. O princípio de que todos os seres podem atingir o estado de Buda atingido por Shakyamuni, porém, era pela primeira vez claramente enunciado no Lotus Sutra. Só com o Lotus alcançamos o que é chamado na terminologia Tiantai de Enkyo, ou ensino perfeito da doutrina. Por tudo isso, se Shakyamuni na verdade não pregou o Lotus, somos forçados a concluir que fracassou em pregar o Dharma em sua forma mais plena ou em completar a missão para a qual veio ao mundo. Como tal conclusão é insustentável, acho, por isso mesmo, que como budistas melhor faremos em aceitar a opinião de que Shakyamuni de fato pregou o Lotus Sutra. Disso se segue que os Agama Sutras da escola Hinayana e outros sutras Mahayanas são compilações de doutrinas que Shakyamuni expôs antes de finalmente revelar todo o seu pensamento no Lotus. Isto não significa, claro, que sejam de qualquer forma falsos. Representam, sim, revelações de certos aspectos de sua iluminação e, como tais, contêm verdades, mas se limitam todos à revelação de apenas uma ou outra parte do ensino perfeito corporificado no Lotus. Então surge naturalmente a questão de se saber por que, quando as escrituras estavam sendo postas em ordem anos após a morte de Shakyamuni, os Agama Sutras da escola Hinayana foram os primeiros a serem compilados, e não os ensinamentos muito mais importantes do Lotus. Já citei algumas das razões disso, das quais uma das mais importantes foi a natureza da organização que se encarregou da tarefa de codificar as escrituras. Nos anos que se seguiram imediatamente à morte de Shakyamuni, a primeira prioridade era um conjunto de regras claras e bem definidas para governo da ordem monástica, a fim de dar-lhes meios de manter a nova religião e defendê-la dos encarniçados ataques e perigos que a ameaçavam. Esta circunstância explicaria por que os Agama Sutras, com a atenção dedicada exatamente a essas questões de disciplina, foram os primeiros a serem codificados. Mais tarde, conseguindo a nova organização religiosa uma posição mais forte e estável na sociedade, e à medida que continuava a aumentar o número de devotos leigos, poderia ela voltar a atenção para a compilação de sutras destinados aos chefes de família, isto é, pôr em ordem clara e definitiva os sutras Mahayanas, com sua mensagem de salvação de todos os seres.
Ou podemos encarar a situação da seguinte maneira: embora no fim os discípulos Shomonji e Shakyamuni tivessem o privilégio de ouvir os mais altos ensinamentos e a garantia de que atingiriam o estado de Buda, antes disso receberam instruções do mestre sobre certo número de versões provisórias do Dharma. Só depois de cumprirem uma longa carreira de estudo e prática religiosa é que foram finalmente expostos ao ensino perfeito do Lótus. Dir-se-ia que foram levados indutivamente e passo a passo ao reino do estado de Buda. Por outro lado, os devotos leigos que ingressaram no movimento em data posterior e que, juntamente com seus sucessores, tornar-se-iam os alicerces do movimento Mahayana nos séculos vindouros, receberam imediatamente as doutrinas do Lótus, sem a preparação inicial pela qual haviam passado os monges. Auxiliados indubitavelmente por um karma favorável, puderam assim atingir o estado de Buda em um único, direto e repentino ato de reconhecimento. Significa isso, então, que quando os discípulos Shomon se reuniram após a morte de Shakyamuni para pôr ordem nas escrituras, dedicaram atenção inicialmente aos Agama Sutras, porque não perceberam a importância do Lótus. Repetindo, significa isso então que quando os discípulos Shomon se reuniram após a morte de Shakyamuni para pôr ordem nas escrituras, dedicaram atenção inicialmente aos Agama Sutras porque não perceberam a importância do Lótus e de outras exposições da doutrina Mahayana? Acho que não. Se tivessem sido incapazes de compreender a importância dos ensinamentos Mahayanas, dificilmente teriam podido alcançar o estado de Buda. E tampouco devemos esquecer que as ideias básicas mais tarde assumidas e desenvolvidas nas escrituras Mahayanas já estavam presentes nos Agama Sutras. Minha conjectura é que os discípulos Shomon nem ignoravam, nem eram insensíveis aos ensinamentos Mahayanas de Shakyamuni, mas provavelmente pensaram que não lhes cabia a responsabilidade pela transmissão desses ensinamentos, ou quem sabe acreditavam que não estava madura ainda a época para eles. Por tudo isso, os primeiros ensinamentos que se tornaram geralmente conhecidos foram os da escola Hinayana, permanecendo na obscuridade os Mahayanas. Mas conforme vimos acima, cerca de 100 anos após a morte de Shakyamuni, a organização budista tradicional, tendo como centro a ordem monástica, transformara-se em um grupo rígido e geralmente exclusivo. Seus membros, em vez de fazerem esforços para disseminar os ensinamentos de Shakyamuni entre a população em geral, dedicavam todos os seus labores ao exame de pontos minúsculos de doutrina. Como resultado, seguidores do budismo, leigos em sua maioria, que lutavam para pôr em prática o ideal do Bodhisattva, foram cada vez mais isolados da organização principal por diferenças inconciliáveis de método e enfoque. Os estudos doutrinários da comunidade monástica, corporificados nos tratados conhecidos como Abhidharma, reuniram-se em torno da explicação de conceitos tais como as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo, a cadeia dos 12 elos da originação dependente, e foram levados adiante com o zelo de especialistas, enquanto se negligenciavam todos os esforços para levar a salvação ao povo em geral. Como resultado dessas tendências, a iluminação veio a ser considerada como algo que ocorre apenas em plano sumamente elevado, e por isso mesmo, o atingimento do estado de Buda pareceu muito além do alcance do monge ou leigo comuns. Os seguidores da Mahayana, por outro lado, consideravam Buda como existindo bem perto de si próprios. Todos os que observassem as práticas do Bodhisattva, esmerando-se para levar benefícios e salvação aos demais, poderiam com toda certeza tornar-se Budas. Nas escrituras Mahayanas,
São descritos numerosos Budas, presumivelmente porque seus seguidores eram capazes de perceber grande variedade deles em sua própria mente e coração. Mas há, talvez, outra maneira de examinar a cisão entre as escolas Hinayana e Mahayana nos primeiros tempos do budismo. Cabe supor que durante a vida de Shakyamuni houve aqueles que se sentiram atraídos para a nova religião, principalmente devido à personalidade notável de seu fundador e líder, e por causa dos objetivos e valores especificamente religiosos que ela corporificava. Paralelamente, existiram aqueles atraídos principalmente por seu conteúdo filosófico. Após a morte de Shakyamuni, o interesse pela filosofia veio a dominar a organização, culminando nos estudos Abhidharma, enquanto eram negligenciadas as atividades mais estritamente religiosas do ministério e da salvação do povo. Mas quando os primeiros budistas perderam de vista essas metas religiosas, eles, em certo sentido, perderam também contato com a fonte da força vital que inicialmente saturara a religião, o ideal do estado de Buda e a busca para atingi-lo. Mas não devemos, talvez, julgar com severidade demais os seguidores da Hinayana, pois foram motivados pelas próprias crenças. De modo geral, por exemplo, parecem ter aceito a ideia de que em cada mundo só surge um Buda. Após a morte de Shakyamuni, o único Buda destinado a aparecer em nosso mundo, não lhes restou outra opção senão passar a vida apegando-se tão ciumentamente quanto pudessem aos ensinamentos por ele deixados. Mas, conforme notamos, essa própria devoção aos sutras e às regras de disciplina levou-os ao tipo de investigação e exegese doutrinária que, no fim, revelou-se árida enquanto gradualmente se esgotavam o ardor e a vitalidade religiosa da organização. Entre mentes, os seguidores da Mahayana, comparando o estado em que se encontravam a organização e suas doutrinas com as tradições inteiramente diferentes herdadas pelos crentes leigos, vieram a abrigar sérias dúvidas sobre a validade das primeiras. Para eles, o Buda é um ser que está gravado no coração e mente de todos os seres, e aparece em todos os mundos concebíveis. Com tal fé na proximidade do Buda e na viabilidade do estado de Buda, partiram para disseminar os ensinamentos do movimento Mahayana e produzir uma renascença na religião budista.